muito especial, amém? Acabamos de vir, da Lapeste, e creio que o profeta tem coisas extraordinárias para compartilhar conosco, em nome de Jesus, e sendo tudo aquilo que Deus vai fazer conosco, então vai ser sobrenatural, amém? Esse final de ano vai ser muito movimentado, porque está chegando o aniversário também da igreja de Guaratiba, final de outubro, o aniversário da igreja aqui de Curicica em novembro. Então temos muitas coisas que o Senhor vai nos agraciar, amém? Para a glória do Senhor. Então vamos à palavra, amém? Glória a Deus. Como eu já disse, o tema é crucificados para sermos edificados no um. Então nós vamos continuar aquilo que nós falamos domingo passado. Nós falamos a respeito de estar em Cristo. E quando estamos em Cristo, temos um objetivo, que é tornar Deus visível, até que toda a plenitude de Cristo seja vista nessa terra e que possamos então dar a conhecer toda a glória de Deus, amém? E para que isso aconteça, é necessário que a igreja seja edificada em Cristo, seja edificada no um, porque nós já ministramos e falamos que Cristo e a igreja são indivisíveis, amém? Não existe o corpo de Cristo apartado do cabeça que é Cristo. Então, o corpo de Cristo, que é a própria igreja do Senhor, ela é Cristo. Não tem como dizer que ela é outra coisa, porque o corpo de Cristo é o próprio Cristo, amém? Então há um fundamento, um princípio de fundação, um princípio de fundamento no novo pacto, que não existe distância, não existe perto ou longe, só existe eu estou em Cristo ou estou fora de Cristo. Você não pode estar perto de Cristo, você não pode estar ao lado de Cristo. O princípio do fundamento da edificação em Cristo Jesus é: ou você está em Cristo e tudo aquilo que não está em Cristo está fora de Cristo. Então você não pode dizer que não, mas eu estou aqui do ladinho, estou aqui pertinho. Dizer que você está ao lado de Cristo significa que você está fora de Cristo. Porque a fundamentação e o princípio do fundamento da edificação é todos estarmos em Cristo Jesus, amém? Porque só há vida em Cristo Jesus. Então, se você estiver perto, você está fora, porque ou você está nele ou você está fora dele. Esse é o princípio do novo pacto. Esse é o fundamento do novo pacto. Ou você está em Cristo, ou você está fora de Cristo, porque Cristo é a nossa única posição geográfica. Por isso que nós fomos colocados nele, assentados em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, amém? Então a nossa posição geográfica é Cristo, e não existe outra posição para a igreja estar se não for em Cristo Jesus, amém? Então, ou você está em Cristo, ou você está morto. Ou você está em Cristo Jesus, ou você está morto, porque só há vida em Cristo. Não há vida fora de Cristo, não há vida perto de Cristo, só há vida em Cristo Jesus. Então, ou você está em Cristo, ou você está morto. Assim como Adão estava morto, porque não estava mais em Deus, por conta do pecado. Então nós temos que estar em Cristo, porque só Cristo e em Cristo nós temos a verdadeira vida. E o fato de você estar longe dele significa que você já está morto e ainda não sabe, porque como Adão, você continua vivendo, trabalhando, se casando, tendo filhos, gerando. Mas mesmo assim não significa que você tem vida. Você pode continuar fazendo todas essas coisas e ainda assim está morto espiritualmente. Por quê? Porque só há vida em Cristo Jesus, amém? Porque Deus nos fez para quê? Para assentar em Cristo e não perto de Cristo. Ele não nos assentou perto de Cristo, atrás de Cristo, ao lado de Cristo. Deus nos fez assentar em Cristo Jesus. Então nós temos que ter e entender a noção que é carregar essa vida, que é viver essa vida. Porque se eu não entendo a minha posição, onde Deus me colocou, e só onde eu consigo encontrar vida, as nossas movimentações no Espírito e em Deus, em tudo aquilo que fazemos, tudo se perde, tudo fica vão, tudo não passa de uma perda de tempo.
Então nós temos que entender a nossa posição, entender que estamos em Cristo e somente nele somos edificados. Somente nele nós podemos crescer, porque essa é a realidade do novo pacto. Não existe vida fora de Cristo. Então, quando nós carregamos esse entendimento e carregamos essa vida, nós temos então a responsabilidade de nos mover nessa verdade, de andar nessa verdade. Eu não posso, com a minha boca, declarar uma coisa e viver outra completamente diferente. Há uma responsabilidade na verdade pela qual nós somos inseridos e impartido dentro de nós. Porque senão a gente acaba se movimentando da nossa maneira. Então não adianta você dizer que está em Cristo com a sua boca e o seu coração estar longe. Porque a palavra vai dizer que com a nossa boca nós honramos a Ele, mas o nosso coração está longe dEle. Então não é só a nossa boca confessar que está em Cristo, a nossa vida tem que refletir essa vida. O meu coração tem que estar nele, as minhas intenções têm que estar nele, tudo aquilo que eu vivo e me movo tem que ser em Cristo e por Cristo. Amém, igreja? Porque quando nós não nos movemos da maneira que nós deveríamos, a igreja acaba perdendo a capacidade de gerar vida. Quando a gente se move fora dessa geografia, fora dessa dimensão que se chama Cristo e dessa realidade, a igreja começa a perder a capacidade de gerar vida. E ela pode até achar que está vivendo, mas a única coisa que ela imparte fora de Cristo é morte. Então a gente tem que tomar cuidado e entender verdadeiramente aonde nós estamos, em que vida nós nos movemos, para que nada se perca daquilo que Deus está fazendo no nosso tempo, amém? Para que a gente não perca nenhuma oportunidade de viver o propósito e a verdade de Deus e a capacidade de transformar outras vidas, amém? Porque só há capacidade em nós de transformar vida se eu estou na verdadeira vida, porque Cristo é a própria vida e Ele produz por si só a vida, amém? Então, quando nós estamos nele, nós temos a capacidade de produzir vida, de gerar vida e de transformar vidas, mas fora dele só há morte. Amém, igreja? Então, nós devemos considerar 3 coisas. Primeira coisa que nós temos que considerar é: o nosso maior recurso quanto igreja é a vida de Cristo, amém? O nosso maior recurso é a vida de Cristo. O nosso maior recurso não é dinheiro. O nosso maior recurso não é o nosso casamento. O nosso maior recurso é a vida de Cristo, amém? Porque sem a vida de Cristo nada flui, nada tem a verdadeira vida. Então o nosso maior recurso quanto igreja é a vida de Cristo. Número 2, o crescimento dessa vida é para a edificação da sua casa eterna, amém? O crescimento dessa vida em nós, a formação dessa vida em nós é para a edificação da sua casa, é para a edificação da sua igreja. Então o crescimento dessa vida, né, dentro da sua casa, o nosso crescimento é para que a igreja do Senhor seja edificada, para que a casa eterna do Senhor esteja pronta, amém? 1 Coríntios 3:9 vai dizer assim, que nós somos cooperadores de Deus, somos a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Então por isso que essa vida tem que crescer em nós. Porque além de sermos cooperadores de Deus, nós também somos a lavoura de Deus, no qual o Senhor trabalha nessa lavoura para esse crescimento, para essa edificação, amém? Então, ao mesmo tempo que eu edifico, eu também sou edificado, amém? Porque nós somos edifício de Deus, nós somos casa de Deus, amém? 1 Timóteo 3:15 vai dizer que nós devemos saber como devemos nos comportar na casa de Deus, porque a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então a casa de Deus é a igreja de Deus é a casa de Deus. Então nós somos a casa e a morada eterna de Deus, amém?
E nessa casa e essa morada, ela é feita para ser coluna e fundamento da verdade. Qual verdade? Não da minha verdade, mas da verdade eterna de Deus, amém? A verdade de Cristo. Então nós somos edificadores, nós somos coluna, nós somos fundamento da verdade, nós somos edificadores, mas também temos que ser edificados por essa vida. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então é importante o crescimento dessa vida em nós. Temos que permitir ser aperfeiçoados e edificados para colaborarmos, para cooperarmos com o Senhor, amém? E o ponto 3, ser igreja, ser corpo, são aqueles que servem a Deus e o obedecem mediante a sua vontade. Então, devemos considerar essas três coisas, esses três fundamentos, esses três princípios que nós devemos considerar para viver uma vida em Cristo Jesus, que Cristo é o nosso maior recurso, que essa vida precisa crescer em nós para sermos cooperadores do Senhor e nos tornarmos a sua casa eterna. E a igreja e o corpo de Cristo são aqueles que servem a Deus e obedecem à sua vontade, amém? E para cumprir a vontade do Senhor, para cumprir esse chamamento de edificar, ser edificado, de ser cooperador de Deus, nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós precisamos morrer para nós mesmos para que esse corpo cresça, para que essa vida cresça. Não há crescimento sem morte. A palavra vai dizer para nós que o próprio Jesus disse que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não gera vida. Mas se o grão de trigo cai na terra e morre, então ele vai gerar muita vida. Então, o princípio para que você cresça, seja edificado, é que primeiro você precisa morrer. É necessário morrer para que essa semente de vida que foi plantada em nós cresça, frutifique, apareça e dê os seus frutos, amém? Então nós temos que nos alegrar com a edificação. Quando falamos de edificação, deveria ser algo que alegra o coração da igreja, pois a edificação significa que você está pronto não apenas para ser edificados, mas para também edificar e colaborar com o Senhor. Temos que nos alegrar com a edificação, pois isso implica em reparar, ajustar, ordenar e unir perfeitamente o corpo de Cristo. A edificação, ela vem então para reparar, para ajustar, para remover aquilo que não faz parte dessa construção, dessa edificação. Unir e ordenar perfeitamente o quê? O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a casa do Deus eterno, amém? Então, quando nós edificamos a casa de Deus, nós edificamos ela conforme o exato desenho de Deus. Como nós já sabemos, nada pode fugir do desenho de Deus. E nós edificamos a casa de Deus debaixo da sua graça, debaixo do seu governo, debaixo do seu senhorio. Para quê? Para que nada saia do desenho, para que nada saia da exatidão. Então há uma responsabilidade na edificação, porque todo edificador tem que ter uma vida de comunhão com o Espírito. Todo edificador tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida imersa no Espírito. Para quê? Para que a gente não saia nem 1 milímetro do desenho. Porque nada pode ficar fora do desenho de Deus. Nada pode ficar fora daquilo que o Senhor já estabeleceu desde a eternidade. Então, debaixo da graça do Espírito de Deus, nós somos conduzidos nessa edificação. Para nós sermos edificados, para nós colaborarmos com tudo isso. E isso vai definir a nossa fidelidade. A nossa fidelidade vai ser definida se nós seguimos ou não o exato desenho de Deus. A nossa fidelidade vai ser definida se nós estamos comprometidos em ser exatos com o desenho, com aquilo que Deus propôs para a sua igreja, com aquilo que Deus propôs que tem que ser a sua perfeita imagem. Porque nós não estamos edificando casa para homens, e sim casa para Deus, amém? Então,
A imagem perfeita de Cristo tem que ser vista nessa edificação. Então nada pode ficar parecido, nada pode ficar, faltou um pouquinho para chegar à exatidão. Não serve. Temos que ser exatos ao modelo, e o nosso modelo é Cristo Jesus, amém? Então nós temos que estar disponíveis para essa edificação. Temos que estar disponíveis para não só edificar, mas como coluna e fundamento da verdade, estar aptos a exportar esse desenho, aptos para impartir a exatidão desse desenho, aptos para poder, mostrar o desenho exato, a visão do desenho, para que todos nós como corpo possamos crescer e edificar no mesmo desenho. Porque não adianta eu edificar num desenho, a Amanda em outro, a Ashley em outro. Isso não é a edificação da casa de Deus, amém? Então tem que ser um desenho, uma visão, um propósito, amém? Vocês estão entendendo? Diga amém. E para que a gente possa, como corpo, edificar o exato desenho de Deus, nós temos que estar dispostos a deixar algo para trás, dispostos a deixar aquilo que eu gosto, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que é bom para a igreja, porque Deus não está importado com aquilo que eu acho que é bom ou ruim, ou o que a Amanda acha, ou o que a Ashley acha. A única coisa que Ele está interessado é saber no que Ele deseja, em qual é a sua vontade. Então, para se tornar um edificador e ser edificado, nós temos que estar aptos a deixar para trás aquilo que eu penso, os nossos pré-conhecimentos estabelecidos, ou toda a capacitação humana, porque nós não estamos construindo algo terreno, mas sim uma casa celestial, amém? Então não adianta nada eu ser, nessa realidade, nessa vida, um bom engenheiro, se eu não sou um bom edificador no Espírito para Deus, amém? A minha engenharia aqui não vai servir de nada se eu não viver uma vida alinhada com o Espírito e fazer exatamente aquilo que Ele está direcionando para nós, amém? Então nós temos que estar dispostos a deixar todo o nosso pré-conhecimento estabelecido de algo, porque a verdadeira sabedoria vem do trono de Deus. E é nessa sabedoria e nesse conhecimento que nós edificamos a casa do Senhor. Então nós temos que, como Paulo diz, considerar tudo lixo, considerar tudo perda. E é por isso que a edificação tem um alto custo. Ser um edificador e edificar a casa de Deus tem um alto custo. Tem um alto custo de investimento. Por quê? Porque você tem que deixar tudo que você acha que conhece e sabe, a sua própria vida, a sua própria vontade, para estar submisso ao governo daquilo que Deus já predestinou desde a eternidade passada. Então, se ser um edificador da casa de Deus, ser um cooperador de Deus, tem um alto custo, porque você precisa deixar o que for necessário para andar na exatidão do desenho de Deus, amém? E essa edificação, ela é progressiva. Essa edificação não acontece da noite para o dia. Não se entende tudo de uma vez. Por isso que é necessário, a gente repetir, falar, andar nessa verdade a cada momento. Porque a cada exposição de luz, a edificação aumenta. A cada clareza que o Espírito traz para nós, nós caminhamos nessa edificação, e a edificação vai crescendo em graça e verdade, amém? Porque a edificação, ela é progressiva, a edificação, ela é sistemática, a edificação, ela tem um fundamento original, como diz a palavra lá em 1 Coríntios 3, vai dizer que há um fundamento e nenhum outro fundamento pode ser posto, porque o nosso fundamento dessa edificação é Cristo, amém? O fundamento dessa edificação não passa por mim, nem por você, nem por qualquer outra sabedoria humana. O nosso fundamento é Cristo Jesus. Então essa edificação, ela é progressiva, sistemática e até repetitiva, porque nós temos que assegurar aquilo que nós estamos edificando.
Nós temos que assegurar que aquilo que nós estamos edificando é a verdade de Deus, é o desenho de Deus, é a exatidão de Deus, amém? Então, se for necessário parar, voltar, aperfeiçoar, remover excessos, isso será feito a todo tempo. Se é necessário parar, alinhar, restaurar, é necessário para quê? Porque no final, essa edificação tem que ser perfeita. Essa edificação não pode ter falhas, essa edificação não pode ter excessos, porque essa edificação, a casa eterna de Deus, tem que ser o resplendor do nosso próprio Cristo, amém? Então, a edificação, ela requer exatidão, requer, uma visão celestial para que a gente não se perca no caminho, para que a gente não se distraia no caminho, para que a gente não fique olhando modelos humanos e se perca da verdadeira visão que nós temos que ter. Por isso que a palavra vai dizer, olhe para o alto. Nós temos que andar e olhar para o alto, a nossa visão tem que ser do alto, porque lá está o modelo perfeito daquilo que nós temos que edificar e colaborar. Amém, igreja? Hebreus 3, 4, versículo 6. Hebreus 3, versículo 4 ao 6. Hebreus 3 vai dizer assim: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então, toda casa é edificada por alguém, mas quem edifica é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, e se tão somente conservarmos firmes na confiança e na glória da esperança até o fim. Então, Cristo, que é o Filho, sobre a sua própria casa. Quem é a casa do Senhor? Somos nós. Nós temos então que perseverar firmes, confiantes, porque o nosso fim é a glória dele. A nossa esperança de glória é Cristo Jesus, amém? Então toda casa ela é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. O que significa isso? Significa que a obra é de Deus, amém? Nós somos cooperadores dessa obra, mas é Deus, através de nós, que edifica, amém? A edificação é dele, a obra é dele, a casa é dele. Então tudo tem que ser de acordo com ele, porque ele é o grande arquiteto, amém? Ele é o grande arquiteto, o sábio arquiteto, que colocou tudo no seu exato lugar. E ele não quer ver a casa bagunçada, ele não quer ver a casa desordenada. Ele não pediu a nossa opinião para reformatar a arquitetura da casa, amém? A casa já está arquitetada, tudo já foi arquitetado. Nós só temos que então colaborar, amém? Para que essa casa cresça, para que essa casa aumente e se torne a casa eterna de Deus, amém, igreja? Então, nós fomos chamados para cooperar, nós fomos chamados para limpar a igreja contra a decadência, a degradação, a deteriorização. Nós somos chamados para fazer uma limpeza nessa casa, manter essa casa limpa, e manter a casa limpa dá trabalho. Como eu disse, a edificação tem um alto custo, porque manter a casa limpa, manter a casa ordenada dá trabalho. Porque se você verdadeiramente não está em Cristo, você vai querer ordenar a casa da sua maneira, porque cada um aqui de forma natural tem a sua forma de organizar a sua casa, amém? Eu tenho a maneira de limpar a minha casa, a Ashley tem a maneira dela, a Amanda tem a maneira dela, cada um usa um produto, cada um usa uma forma, amém, igreja? Cada um organiza a sua casa, põe os móveis da maneira que gosta, mas não pode ser assim na casa do Senhor, amém? Então a casa tem que ser mantida, ordenada da maneira dele, limpa da maneira dele. E o nosso trabalho é cooperar com essa limpeza para que a igreja se transforme de algo corruptível para algo incorruptível, amém? Nós temos que ser colaboradores para transicionar a igreja da corrupção para a incorrupção. Então nós temos que limpar a igreja de toda a decadência, de toda a degradação. E para isso Deus está buscando filhos responsáveis.
filhos disponíveis e responsáveis para poder viver e fazer essa obra de forma perfeita. Filhos que estejam dispostos a realizar essa obra, a colaborar com essa obra. Filhos que estejam dispostos a preservar a imagem de Cristo como sua igreja. De preservar a imagem de Cristo no corpo de Cristo, de preservar a imagem de Cristo na casa eterna, seja como você chamar, corpo de Cristo, casa de Deus, igreja de Deus, tudo é a mesma coisa. E Ele está buscando filhos responsáveis, disponíveis a preservar essa imagem perfeita de Cristo, amém? 1 Coríntios 8, versículo 1 vai dizer: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência envaidece, mas o amor edifica. Então está dizendo que o conhecimento envaidece, o conhecimento nos enche de orgulho, mas o amor edifica. 1 Timóteo 1:5 vai dizer: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé não fingida. Então, o que significa? Significa que a substância para a edificação da casa de Deus tem que ser um amor puro, uma consciência limpa e uma fé não fingida. Para sermos edificadores dessa casa, não importa para Deus o nosso conhecimento, porque o conhecimento envaidece. O conhecimento nos enche de orgulho. O conhecimento, ele é vão, porque o amor edifica, o amor puro edifica. Uma consciência limpa e uma fé não fingida vai nos fazer edificadores da casa de Deus. O conhecimento vão é todo aquele conhecimento que não tem Cristo. Um conhecimento que só vem para inflar o nosso ego, que só vem para trazer orgulho e soberba para o homem, mas de nada há proveito, porque somente o amor edifica. E quando fala que somente o amor edifica, isso significa o quê, pastora? Significa que quem edifica é o próprio Deus, amém? Porque Ele não tem amor, Deus é amor. Em toda edificação é feita em amor. Por quê? Porque é feita em Deus, é feita em Cristo, é feita através dEle. E nisso nós temos que ter uma boa consciência, uma consciência limpa e uma fé não fingida. Não podemos nos envaidecer com o conhecimento, não podemos nos envaidecer com informações, porque quem continua edificando é o nosso Deus. A edificação é feita em amor. Então nós não podemos descuidar da centralidade de estar em Cristo. Nós não podemos descuidar da centralidade de estar em Cristo e de Cristo estar em nós. Por quê? Porque a doutrina do homem corrompe. A doutrina do homem, o conhecimento do homem corrompe. Então nós temos que nos assegurar e não nos descuidar da centralidade de Cristo, de estarmos em Cristo, para podermos colaborar em amor com toda a edificação do Senhor. Porque não só edificamos, mas somos edificados através do amor de Cristo. Nós somos edificados nesse amor, somos edificados nessa graça, somos edificados nessa verdade. Porque não há nada melhor para expressar a vida de Deus do que o seu amor. Não há nada melhor do que expressar essa vida do que o seu amor. Porque a palavra vai dizer que Ele nos amou, amém? E por Ele ter nos amado, Ele morreu por nós, se entregou por nós, nos deu a sua vida. Então nós temos que cuidar, não nos descuidar, e nos manter nessa centralidade, nessa vida, nesse amor, debaixo dessa graça, amém? Porque da árvore que você come, vai ser o reflexo da casa que você edifica. A árvore que você come, vai ser a casa que você edifica. Então o conhecimento exterior traz orgulho e vaidade. Por quê? Porque provém da árvore do conhecimento do bem e do mal.
o conhecimento envaidece, porque o conhecimento, ele não provê da árvore da vida, ele provê da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é fonte de morte. Já Cristo, já o amor, ele provém da onde? Da árvore da vida. Por isso que eu disse, da árvore que você come, vai ser a casa que você edifica. Se você come da árvore da vida, essa vai ser a edificação que vai ser gerada através de você. Mas se você come da árvore do conhecimento do bem e do mal, a única coisa que você vai edificar é morte. Porque só edifica a vida quem come da vida. Então a pergunta que nós temos que fazer é: de qual árvore nós estamos comendo? E não só quando você vem num culto e ouve a palavra. Que árvore você tem comido em todos os dias da sua vida? Quando você está na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, de que árvore você come? Qual casa você está edificando quando você sai das quatro paredes de um culto de domingo? Porque a grande Babilônia, que é levantada através do conhecimento do homem, adquirido da árvore do bem e do mal. Mas a Nova Jerusalém é edificada através da graça e do amor que é proveniente da árvore da vida. Então a pergunta é: o que você tem edificado fora dessas quatro paredes? A Babilônia ou a Nova Jerusalém? Porque não se trata de uma vida de culto de domingo, mas o que você vive a partir da segunda-feira. Porque é fácil dizer que estamos edificando em Cristo, ouvindo uma palavra de domingo como essa. Mas Deus vai olhar e vai ver se você verdadeiramente é um edificador a partir da segunda-feira que você estiver na sua casa, no seu trabalho, com a sua família. E aí Deus vai ver se o que você edifica na sua casa, na sua família, no seu trabalho é Babilônia ou é Nova Jerusalém. E tudo isso vai ser proveniente de que árvore você come no seu dia a dia. Se é da árvore da vida ou do conhecimento do bem e do mal. Amém? Estamos bem até aqui? Então vamos para a nossa introdução, amém? Essa foi a introdução da introdução, porque agora eu faço introdução da introdução, introdução, desenvolvimento e fim. Eu aprendi com um apóstolo. Mateus 16. Mateus 16, versículo 18. É um dos textos mais famosos sobre edificação. Que vai falar assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? A igreja é dele, amém? Eu edificarei a minha igreja. A igreja é do Senhor, é Ele quem edifica. Jesus quer dizer que ele vai construir e edificar uma casa, edificar uma família que é removida do sistema das trevas e colocada em um novo sistema que se chama o seu reino, amém? Então ele vai edificar essa casa, ele vai edificar essa família, removendo essa família de um estado de condenação, de morte, de inferno, e trasladando ela para um novo fundamento, amém? Ele vai tirar essa casa, essa família, do fundamento das trevas e vai trasladá-la para um fundamento do seu reino, aonde ele é o fundamento, aonde ele é o edificador, aonde ele é o construtor. Então, o que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que nós não podemos construir como nós queremos. Isso mostra que o homem não foi chamado para edificar nada da sua cabeça nem da sua imaginação, porque quem edifica é Cristo. Ele já estabeleceu o fundamento. Ele já estabeleceu a nova ordem. E aonde essa igreja, essa família, essa casa está posicionada? Não mais no mundo, mas agora no seu reino. E é nesse reino, é nesse ambiente, é nessa geografia que essa casa está sendo edificada.
que essa casa está sendo construída, aumentada, iluminada. Então, nesse reino, não pode ter mesclas na edificação. Nesse reino não há modismos. Nesse reino não há formas diferentes, porque agora se atualizou a forma de edificar, porque agora tem coisas mais modernas. Isso é para esse mundo, então nós temos que ter cuidado com a mescla. Cuidado com o modismo dentro da igreja. Por quê? Porque a nossa origem, o nosso destino é Cristo. E Ele já estabeleceu o fundamento, Ele já estabeleceu a geografia, Ele já estabeleceu a forma, porque a igreja é dele. Na mente de Jesus, quando Ele disse, eu edificarei a minha igreja, Ele não estava falando de uma estrutura religiosa, Ele não estava falando de um clube social, Ele não estava falando de uma instituição humana, Ele estava falando do seu próprio corpo, amém? Porque a sua igreja é o seu corpo. O seu corpo é a sua casa. Vocês estão conseguindo entender? Diga amém. Então, quando ele fala, eu vou edificar a minha igreja, ele está dizendo, eu vou edificar o meu corpo. Eu vou edificar uma nova família, uma nova raça humana que nasce dele a partir da sua morte e da sua ressurreição. Uma nova família, uma nova raça humana, como nós falamos domingo passado. A partir do momento que nós estamos em Cristo, nós não podemos nos comparar a nenhum outro ser humano fora de Cristo, porque nós somos uma nova humanidade. Nós somos um novo homem, uma nova criação, que nada se compara àquilo que está fora de Cristo. Então ele está edificando um corpo, uma nova raça humana, que nasce a partir da sua morte, da sua ressurreição, que se chama a sua família real. E essa família não está nos fundamentos desse mundo, não está no ambiente, na geografia desse mundo. Essa família real está sendo construída e edificada no ambiente que se chama o reino de Deus. E todo propósito eterno, de eternidade a eternidade, se baseia em devolver a Deus a sua família, em trazer para Deus novamente a sua família. Então, desde o princípio até a consumação de todas as coisas, Deus está em busca da sua família. Deus está reunindo sobre toda a terra a sua família real, a sua família que vem de diferentes povos, de diferentes tribos, de diferentes nações, mas uma vez reconciliados em Cristo, nós somos um com Ele e nos tornamos a casa eterna de Deus nessa terra. Então, em todas as nações, em toda a tribo, em todo o povo, em toda a língua, Ele está reunindo a sua família novamente. Ele está reunindo o seu corpo, a sua igreja, a sua casa. E em Cristo, nós não somos mais de tribos, de culturas, de nações. Em Cristo, nós somos um com Ele. A nossa cultura é do céu. A nossa tribo é celestial, a nossa nação é do céu, e não há mais separação entre gregos e judeus, brasileiros, argentinos. Não há nada disso, não há rivalidade, porque somos um só nele. 1 Coríntios 12. Vai dizer assim. 1 Coríntios 12, versículo 12, vai dizer: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. E se o pé disser, por que eu não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, não sou olho? Não sou do corpo? Será por isso que não serei do corpo? Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? Se todo o ouvido fosse
Se todos fossem ouvidos, aonde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis. E se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Somos um só corpo com Ele. Muitos membros, um ouvido, uma orelha, outro olfato, outro pé, outro braço, mas um só corpo. Nada está fora desse corpo. E tudo funciona de uma só forma, de uma só maneira, em um só propósito, em uma só visão. Por quê? Porque somos muitos membros que formam um corpo, mas há um só cabeça, um só governo, um só reino, uma só autoridade e uma só soberania. É necessário entendermos isso, para entendermos que não estamos servindo a homens, mas servindo ao propósito eterno de Deus. Tudo que fazemos e nos movemos é para servir o propósito eterno de Deus. E somente conseguimos viver nesse corpo se formos um, porque há um só corpo. Amós 3, versículo 3, vai dizer assim: porventura andarão dois juntos se não tiverem de acordo? É um só corpo. Temos que estar de acordo, temos que estar debaixo de um mesmo propósito, temos que estar debaixo de um mesmo destino, de uma mesma visão, porque se formos dois, cada um vai querer ir para um lado, cada um vai ter um pensamento, cada um vai querer fazer uma coisa, porque se meu pé direito quiser ir para a direita, o pé esquerdo quiser ir para a esquerda, eu vou cair. Tenho nem saúde para isso. Então, o nosso corpo tem que andar coerente, tem que andar de acordo. E qual é o acordo? O acordo é o acordo do cabeça. Não é a minha vontade, não é a vontade da Amanda, não é a vontade da Ashley, é a vontade de Deus. Nós andamos conforme a vontade do cabeça, nós andamos debaixo de um mesmo governo. Então isso vai fazer com que o corpo, sendo um, ande em um perfeito acordo, em uma só direção. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, mesmo na pluralidade de membros, nós temos que estar de acordo como um, debaixo de um mesmo propósito, de uma mesma visão, amém? A maior armadilha do diabo é estabelecer dentro da igreja a divisão, soprando no ouvido de cada um, falando que cada um pode viver da sua maneira e fazer as coisas da sua forma, para que o corpo se divida, porque ele sabe que o reino dividido ele não prospera. Que o reino dividido ele não prospera, ele não subsiste, ele não avança. É o que diz isso lá em Mateus 12, 25. Então, em Adão foram feitas muitas nações, mas em Cristo muitas nações, foi feita agora um só homem. Em Adão, muitas nações nasceram, mas em Cristo, essas nações convergem a um. Essas nações agora passam a ser um filho corporativo, um corpo, uma igreja. Vocês estão entendendo? Diga amém. Porque Cristo reconcilia todas as coisas, então tudo passa a ser um com Ele. Então, de muitas nações que nasceram em Adão, agora nós somos convergidos a um só corpo, a uma só nação, que é a nação de Deus, a nação eleita de Deus, amém? A nação santa de Deus. Então a igreja, ela é um projeto eterno de Deus. A igreja é um projeto eterno, ela nasce desde a eternidade passada, como eu falei semana passada. A construção mais antiga não é as pirâmides, não é as belezas naturais que nós vemos. A edificação mais antiga da terra é a igreja do Senhor, é o corpo de Cristo, porque foi gerado nele desde a eternidade passada. E a grande luta da igreja hoje é ela conseguir coexistir como uma. Ela é ser verdadeiramente um. Por que essa é a maior dificuldade? Porque para vivermos de acordo é necessário renunciar. Para vivermos de acordo é necessário viver uma vida de renúncia.
Um casamento só consegue permanecer se há renúncia no lar. Se o marido renuncia, se a esposa renuncia em um mesmo objetivo, em um mesmo propósito, senão eles vão ficar batendo cabeça e não vivem de acordo. Então, para viver de acordo com aquilo que é da vontade, do propósito de Deus, é necessário renunciar. Não existe casamento sem renúncia. Então Cristo renunciou à própria vida para nos dar uma vida, amém? E agora nós temos que renunciar à nossa própria vida para viver a vida dele. Esse é o perfeito casamento. E é por isso que nós somos um com ele. Então, para ser um, e essa é a grande dificuldade da igreja hoje atual, porque para viver como um com Cristo, você tem que renunciar à sua própria vida, à sua própria vontade, os seus próprios desejos, tudo que o velho homem implantou de natureza caída do diabo dentro de você. Desejos excessivos que fogem da vontade de Deus, que fogem do natural, daquilo que Deus criou. E nesse perfeito casamento, e a dificuldade da igreja viver esse perfeito casamento, é que para viver esse perfeito casamento, é necessário renunciar. Pergunta para mim, por que é difícil, pastora? Porque você não consegue fazer isso dentro da sua casa, com o marido e com a esposa que você vê? Imagine com ele. Seu casamento foi desenhado para ser conforme o casamento de Deus, para refletir Cristo e a sua esposa, e você querendo viver de forma carnal o seu casamento. Mas a gente vai deixar isso para o nosso culto de casais, tá? Vai dar tudo certo. Ele vai sair, até o final do ano ele vai sair. Porque uma família sadia é o avanço da igreja, amém? Então, para ser um, é necessário abrir mão da sua vontade. É necessário você se submeter ao governo do cabeça. É necessário você renunciar todos os dias, negar a si mesmo todos os dias, como a palavra diz. Então, nós temos que entender que para viver essa edificação, para viver o um, nós temos que renunciar e viver uma vida em Cristo. E viver uma vida nele, porque quando eu entendo o que é viver em Cristo, eu já entendi então que já não vivo eu, mas ele vive em mim. Quando você verdadeiramente entende esse texto, e não é só uma liturgia, mas é uma realidade, uma vida, você não tem problema em deixar, você não tem problema em renunciar, você não tem problema em negar a si mesmo, porque se você diz que você já morreu, você não tem mais nada para negar, porque você não tem mais nada. O nosso problema em negar a si mesmo e renunciar é porque você está muito vivo, você tem que morrer. Você precisa ser verdadeiramente crucificado. E o maior engano que hoje paira dentro da igreja é você achar que já morreu na cruz com Cristo, mas continua vivo antes dela. Esse é o maior engano da igreja hoje. É você achar que já vive a vida de um crucificado, de um ressuscitado, mas na verdade nem da cruz você passou ainda. A maioria da igreja nem da cruz passou e está cantando que é ressuscitado com Cristo, que nasceu de novo com Cristo. Porque se verdadeiramente a igreja tivesse morrido com Cristo e ressuscitado com ela, a igreja seria diferente do que nós vemos hoje. Porque quando eu estou em Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E não há outra vida para se viver e se expressar que não seja a dele. Então, a igreja, que é o corpo de Cristo, a plenitude de Cristo nessa terra, tem que verdadeiramente entender aonde ela está posicionada, para que ela possa viver coerente com aquilo que ela não apenas lê, mas naquilo que foi colocado dentro do seu coração. Porque nós somos chamados para ser o seu corpo,
a plenitude daquele que enche tudo e todas as coisas, como está lá em Efésios 1, versículo 22. Então, essa pluralidade de membros não pode ser uma divergência, mas essa pluralidade de membros tem que convergir a um, porque o nosso ponto comum é Cristo. O nosso ponto comum, o nosso ponto de convergência é Cristo, é estar em Cristo, é viver Cristo, é expressar a Cristo, é ser a plenitude de Cristo nessa terra. Então, para sermos edificadores dessa casa, é necessário ser um. Porque se eu não sou um com Ele, eu edifico da minha forma, eu faço da minha forma, eu faço do meu jeito. Então, para ser um edificador e um colaborador de Deus, nós primeiro precisamos ser um com Ele. Nós primeiro temos que entender o que é ser um com Ele, viver como um com Ele. Porque o reino vai ser manifestado através de uma igreja edificada, aonde ela e Cristo são um. O reino só será manifesto através de uma igreja edificada, aonde Cristo e a igreja são um. Vocês estão entendendo? Diga amém. Por isso que ele disse, sobre essa rocha, esse fundamento. Que fundamento? Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre a revelação do Cristo, sobre a revelação de um Cristo eterno e de um Cristo que morreu e ressuscitou. É o fundamento pelo qual a igreja é edificada. Então ele fala, sobre essa rocha, sobre esse fundamento, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu darei a ela as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Por quê? Porque Cristo e a igreja são um. Quando a Cristo e a igreja são um, tudo que ela desligar na terra vai ser desligado no céu. Tudo que ela ligar na terra será ligado no céu. Por quê? Porque quando a igreja é um com Cristo, não há outro propósito pelo qual nos movemos, não há outra intenção pela qual nos movemos, não há outro sentimento, não há outra razão, não há outra emoção pela qual nos movemos, senão para o cumprimento do seu propósito eterno. Então ele pode nos confiar a chave do reino para nos mover nessa terra, assim como o céu se move, e desligar na terra tudo aquilo que não é proveniente do céu, porque a palavra vai dizer que venha o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. E uma igreja que é um com Cristo detém as chaves do reino para viver a realidade do céu na terra. Vocês estão entendendo? Diga amém. É muito mais poderoso do que só falar, eu sou um com Cristo. É uma realidade de vida diferenciada, aonde nos habilita a mover céus e terra a favor do cumprimento do propósito de Deus. Vocês estão entendendo? Diga amém. E sobre essa edificação e sobre essa igreja, o inferno não vai prevalecer. Porque sobre essa igreja o reino avança e o inferno regride. O reino avança e o inferno regride. O reino avança até que tudo seja cheio do conhecimento da sua glória. Quando a igreja entende o poder que é ser um, nada pode parar a igreja. Quando a igreja entende o que é ser edificado no um, nada pode parar a igreja, porque se nós formos um, o propósito de Deus é concluído. A chave para a edificação da igreja e o crescimento do reino é sermos um em Cristo Jesus, amém? Essa é a chave para a edificação da igreja. Deus fez 4 grandes obras na terra, amém? Ele começa na criação, lá em Gênesis.
ele passa para a eleição, aonde ele vai chamar um povo e uma família lá em Abraão, amém? Onde ele vai eleger um povo, a sua descendência. A sua terceira grande obra é a redenção, a obra da cruz de Cristo, do Calvário, a redenção através de Cristo Jesus, amém? E a última grande obra que Deus está fazendo na terra, nesse tempo e nessa estação, é a igreja. A maior obra, grande obra de Deus, é a igreja, a casa de Deus, a cidade edificada de Deus, composta pelo corpo de Cristo, que se chama Nova Jerusalém. Essa é a última grande obra que Deus está fazendo sobre a terra. A sua cidade edificada, composta pelo corpo de Cristo, que é a sua igreja, que é a sua Nova Jerusalém. Então, quando você não é um com Ele, em que edificação você está? Se você não é um nesse propósito, se você não é um nessa única grande obra que Ele está fazendo agora, aonde você está? Porque ou você está na Babilônia, ou você está na Nova Jerusalém. Adão e Abraão falharam em serem homens corporativos. Mas Jesus não falhou. Ele e a igreja são um. Quando nós somos um, há crescimento, há edificação, há vida. Então, uma segunda pergunta é: aquilo que você expressa, aquilo que você pensa, aquilo que você vive, tem te colocado em qual edificação? Na Nova Jerusalém ou na Grande Babilônia? Porque a Bíblia vai falar dessas duas grandes edificações no final. Vai ter a Nova Jerusalém e a Grande Babilônia. A diferença é que a Nova Jerusalém é eterna e a Grande Babilônia vai cair. Porque caiu a Grande Babilônia. E a única edificação que vai ficar nessa terra vai ser a Nova Jerusalém, a igreja do Deus vivo, a sua casa edificada com o corpo de Cristo, amém? Então a igreja, quando ela é imparável. Tudo aquilo que o corpo de Cristo intentar fazer, vai conseguir, porque nós somos um com Ele, amém? Então, ser um é você ter uma mesma visão, o mesmo propósito, a mesma fala, o mesmo coração, o mesmo espírito. E é por isso que tudo aquilo que intentarmos fazer, conseguiremos, porque somos um com Ele, falamos a mesma língua e desejamos as mesmas coisas. Há um poder grande em ser um com Ele. E o meu conselho é: se aprofunde, busque, estude tudo aquilo que nós já ministramos sobre ser um, e vamos continuar ministrando sobre ser um, sobre edificação, porque tem que sair da letra e tem que se tornar uma vida poderosa dentro de você. Deus está restaurando a sua igreja, e nessa restauração Ele está trazendo a igreja dispersa e trazendo ela novamente para a realidade do um, para que ela possa então avançar debaixo de um mesmo propósito, com uma só força, que é a força do um, a força do nosso Deus eterno. Quando a gente fala sobre a Nova Jerusalém, todo mundo quer ser a Nova Jerusalém. Ninguém vai confessar que é a Babilônia. Ninguém vai dizer: ah, não, eu quero ser a Grande Babilônia. Só se você for do diabo. Mas se você confessou Cristo como o Senhor da sua vida, vou nem dizer que você é convertido,
mas dizendo que só pela confissão de Cristo você vai querer ser o corpo de Cristo, a nova Jerusalém. Mas qual é o problema? Poucos estão dispostos a sofrer o dano da edificação para se tornar a nova Jerusalém, porque é mais fácil e confortável ser a Babilônia. Então, ser a nova Jerusalém não basta uma confissão, tem que ter renúncia, vida, há dores, há danos, para que essa edificação esteja pronta e estabelecida. Então, que você possa estar disposta a sofrer o dano da edificação. Porque para pedra viva, porque o discurso é bonito, nós somos pedras vivas. Mas as pedras vivas precisam se entregar como sacrifício vivo diante do Senhor, como aroma suave e agradável a Ele todos os dias. E como um sacrifício vivo, você tem que estar disposto a renunciar, a perder, e as dores da edificação, no qual Ele, como sábio construtor, vai poder te acertar, te aparar, cortar os excessos. E todo corte traz dor, mas para que você seja encaixado perfeitamente dentro dessa edificação, porque não pode ter margens. Porque do meu lado vai ter a outra pedra, e da outra pedra a outra pedra, e todos nós temos que ser de uma forma coerente, de uma forma onde eu não fique atrapalhando a vida do meu irmão, nem o meu irmão em excesso sobre a minha vida. Nós temos que estar coerentes nesse corpo, coesos com esse corpo. Estão entendendo? Diga amém. Então, para ser a Babilônia é fácil, porque é confortável. Você pode ser do jeito que você é, viver da sua maneira. Mas para ser a nova Jerusalém, você tem que estar disposto a sofrer os danos para essa edificação. Então, o meu conselho é: engole a dor, respira fundo e vai. Engole a dor, respira fundo e permanece. Engole a dor, respira fundo e prossegue, e prossegue, e prossegue. Siga no propósito. Porque o amor que edifica é Cristo. Mas as dores da edificação, ninguém está livre dela. Porque quando fala que o amor edifica, acha que o amor vai ser no carinho. Vem cá, meu amor benzinho, vem cá, lindinho, vem cá, bonito, do jeito que você quer. Tá tudo lindo. O amor edifica significa que Cristo edifica, a palavra edifica, e a palavra é como uma espada viva que corta, que ordena, que alinha, que remove os excessos, porque essa edificação tem que ser perfeita. Vocês estão entendendo? Diga amém. Pastora, o que eu tenho que fazer para ser um? Nós somos um com Ele, amém? Nós não fizemos nada para ser um, mas para ser a expressão desse um, você tem que morrer. Somos um com Ele porque Ele nos chamou e nos resgatou, amém? Mas para verdadeiramente operar como um, expressar esse um, você precisa morrer. Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo ela pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo. Estar crucificado com Cristo é estar morto com Ele. Estar crucificado com Cristo é estar morto com Cristo, sepultado com Cristo, para nascer nessa nova vida. Porque já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim, significa que eu morri com Ele. Para viver essa vida com Ele, eu tive que ressuscitar nessa nova vida. Então, pelo seu sacrifício, eu fui resgatado, amém? Da morte, da condenação e do inferno. E fui salvo nessa vida. Mas para ser a expressão desse um, você tem que morrer.
Você tem que viver uma vida crucificada para expressar uma vida ressuscitada. Porque é a partir da cruz que foi estabelecido dois universos, o mundo e o universo Cristo. Foi só através da cruz que me colocou nessa nova aliança e nesse novo pacto, porque só há novo pacto porque foi habilitado através da cruz. O novo pacto, ele só é habilitado depois da cruz. Depois que eu morro e ressuscito com a vida de Cristo, eu estou habilitado para o novo pacto e viver essa nova aliança. Então a cruz me remove desse ambiente individual pelo qual eu vivia e me coloca então nesse ambiente coletivo que me permite ser um com Ele, que me permite agora viver a vida dele, que me permite ser o corpo de Cristo. E a única maneira de viver como um, de viver a vida dele, é ter uma vida moldada pela cruz. Não há vida em Cristo, não há vida na nova aliança, não há novo pacto se você não passa pela cruz. Se você não passa pela cruz, você pode ser um admirador do novo pacto, mas você não vive o novo pacto. Você pode ser um admirador da nova aliança, mas você não vive a nova aliança. Você pode ser cheio do conhecimento do que é o novo pacto, mas nunca ter morrido na cruz e nem ressuscitado com ele. Você pode ser um expert do novo pacto, falar tudo, ensinar tudo sobre o novo pacto, mas viver essa nova aliança só morrendo e ressuscitando com ele, porque o que habilita a vida do novo pacto é a cruz. A videira verdadeira foi ferida na cruz do Calvário. E a pergunta é: você já foi ferido? Porque para viver a transferência dessa vida do novo pacto, você tem que ser ferido. A cruz vem para te ferir. E a pergunta é: você já foi ferido por essa cruz? Você já foi transpassado por essa cruz? Se com ele morremos, com ele ressuscitaremos. Se com ele morrermos, com ele viveremos. E quando ressuscitamos com ele, nos tornamos a nova raça humana, a nova geração, a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, chamados para viver e expressar a virtude daquele que nos chamou. A nova raça humana gerada em Cristo Jesus, que nasce de Cristo Jesus. Então a minha pergunta é: você já foi ferido por ela? Transpassado por ela? Porque só há vida no reino se você passa por essa cruz. Antes dessa cruz, o que impera é o império das trevas. Só há vida, só há reino para aqueles que passam da cruz. Antes da cruz, é o império das trevas que governa. Depois da cruz, o que governa é o reino do seu Filho amado. É onde nós recebemos a nossa nova vida, a nossa nova natureza, a nossa nova identidade. Essa cruz tem que nos transpassar para nos libertar de toda a velha criação que jamais vai entrar no reino de Deus. Jamais a velha criação vai passar para o outro lado. Jamais vai ter algo da velha criação nesse reino. Somente o que for absorvido pela cruz e pelo Espírito da ressurreição vai desfrutar do reino de Deus.
vai poder ser a expressão desse reino nessa terra. Porque a cruz é um portal que nos leva de um império de trevas para o reino. É um portal que nos leva a uma vida de desfrute, a uma vida de descanso. É um portal que nos leva de uma vida de estar fora de Cristo, perto de Cristo, para uma vida em Cristo Jesus. É um portal aonde, quando passamos dessa porta, temos um cordeiro para nos alimentar. Temos um cordeiro para ser consumido. Mas o conhecimento dessa terra que envaidece, os nossos pecados, nosso orgulho e a nossa vaidade, vai evidenciar de que lado na cruz nós estamos. E o chamado é: deixa essa cruz te ferir. Deixa essa cruz te transpassar. Porque você pode ser um admirador de Cristo, achar que está perto dele, mas não vai valer de nada, porque onde você tem que estar é nele, é em Cristo. Tem muitos admiradores de Cristo, amigos de Cristo, parceiros de Cristo, anda lado a lado em Cristo. Não foi chamado para andar ao lado com ele, você foi chamado para estar nele. Por isso que tem muito amigo de Jesus, mas a palavra vai dizer que nós não fomos chamados para ser amigo dele, mas para ser a sua noiva, para ser a sua esposa amada. E o último texto que eu deixo para que a gente possa ceiar hoje é Gálatas 6:14, que vai dizer: longe de mim esteja de gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. De nada tenho que me gloriar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual estou crucificado, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Essa é a realidade da nova vida. Essa é a realidade do novo pacto. Um pacto que nos removeu da morte e da sepultura e nos deu uma nova vida. O novo pacto não é um vocabulário evangélico. O novo pacto é a realidade da vida do em Cristo Jesus. Fomos mortos, transpassados por essa cruz, para andarmos agora ressuscitados em Cristo Jesus, amém? Aonde o maligno não nos toca, aonde as trevas não prevalecem, porque tudo converge para a realidade dele, amém? Fique de pé. Nós continuamos domingo que vem. Nós temos muita coisa para falar acerca disso.